O que aconteceria se a maconha fosse liberada no Brasil? É assim em alguns países da Europa e pode virar lei em breve num dos nossos vizinhos, o Uruguai. Nossos repórteres mostram como essa discussão em que pé ela está. E o que já aconteceu em lugares onde o consumo de drogas deixou de ser um crime. Essa é a nossa reportagem da semana. Jovens fumam maconha tranquilamente num bar movimentado. Doces e bebidas à base de maconha são vendidos livremente na loja. Ninguém se preocupa com a polícia ou qualquer tipo de fiscalização. Cenas que já fazem parte da rotina de países europeus podem se tornar comuns no Brasil. Pelo menos é o que desejam os organizadores da chamada Marcha da Maconha, evento que acontece em diversas cidades do mundo em defesa da legalização da droga. Marcos Saião Magri tem 26 anos, diz que fuma desde os 16 e não é dependente. Para mim, sempre foi uma substância de consumo que eu busco prazeres como eu busco no álcool e no tabaco. No Brasil, a posse e o consumo da maconha são proibidos, mas às vezes tolerados pela justiça, dependendo sempre da quantidade. Uma situação diferente do que acontece num país vizinho, o Uruguai. Lá o consumo é permitido. E agora um projeto de lei prevê que o governo uruguaio passe a produzir, comercializar e distribuir livremente a maconha no país. De acordo com a proposta, cada cidadão poderá comprar até 40 cigarros por mês. A lei só vai valer para uruguaios ou residentes. O projeto polêmico reacendeu a discussão no Brasil. Rubens César Fernandes é secretário executivo da Comissão Brasileira sobre Drogas e Democracia. A comissão defende que o usuário não seja tratado como criminoso. A pessoa que está dependendo da droga, para ela sair disso aí, não é a polícia que vai tirar. A polícia ela consegue fazer é pegar a pessoa e levar para a cadeia. E na cadeia ela vai consumir a mesma coisa e vai ser até exposta a maiores perigos. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é uma das personalidades que já se declararam a favor da descriminalização da maconha. Marisa Lobo faz parte da campanha Maconha Não e explica que a grande preocupação é com os jovens. O mote nosso principal é que maconha para adolescentes causa prejuízos irreparáveis. Então, nossa preocupação maior são os adolescentes. É essa explosão que com certeza dará se houver a legalização de drogas nesse momento. A Holanda é pioneira quando o assunto é tolerância com a maconha. Mas nos últimos anos, muita coisa mudou, como mostra o repórter Mauro Talhaferri. Liberdade com regras. A Holanda permite o uso de maconha desde 1976. O consumo da erva virou marca da capital, Amsterdã. A pesquisadora da Universidade de Direito explica que a ideia do governo holandês foi evitar que o usuário de maconha fosse excluído da sociedade e tratado como um criminoso. Hoje, o consumo é permitido nas chamadas coffee shops, cafés que têm permissão para vender pequenas quantidades da droga. A rigor, pela lei holandesa, é ilegal vender drogas no país, mas existe um acordo para que as coffee shops funcionem, e ele é baseado em 5 regras. Primeira, não fazer propaganda. Segunda, não vender drogas pesadas. Terceira, não vender maconha em grandes quantidades. Quarta, não causar distúrbios à ordem pública. E quinta, não admitir menores de 18 anos dentro dos recintos. Na Holanda existem 651 coffee shops e o país tem uma porcentagem de consumo de drogas menor que a de outras nações da Europa. Está atrás do Reino Unido e da Itália, por exemplo.
Mas a maconha voltou a provocar polêmica recentemente. Foi aprovada uma lei que proíbe a venda da droga para turistas estrangeiros. A nova norma já está em vigor no sul do país e pode ser implantada em toda a Holanda no ano que vem. Enquanto o governo e sociedade discutem as regras do jogo, muita gente aproveita a oportunidade, que pode ser a última. As coffee shops funcionam como bares normais, as pessoas vêm, se sentam com os amigos, pedem uma bebida. Agora a diferença é que tem o cardápio das drogas, no caso a maconha e o haxixe. Esse aqui, olha só, é o menu. 1 grama custa entre 8 e 13 euros, algo como entre 20 e 30 reais. E a quantidade máxima que pode ser vendida por pessoa são 5 gramas. Acima desse limite, o dono pode ter sérios problemas com a polícia. Nesse café existem cigarros prontos e também a venda por peso. Nós fomos autorizados a gravar. Ninguém aqui precisa esconder o rosto. O atendente põe uma pequena quantidade da droga em uma balança. Em seguida, coloca tudo num saquinho plástico e entrega para o cliente. Fumar maconha na rua é proibido. Mas não é difícil encontrar gente que descumpre a lei. Esses adolescentes alemães mostram a droga para a nossa equipe sem medo. Um deles revela que viajaram até Amsterdã só para fumar maconha. Iam passar apenas um dia na cidade. Se a nova lei pegar, esse tipo de turismo pode estar com os dias contados. Segundo a pesquisadora, a presença de turistas em algumas cidades pequenas e de fronteira começou a provocar muita confusão e atraiu traficantes. A proibição da maconha, porém, não agrada a todos. Um dos principais opositores à nova lei é o prefeito de Amsterdã. Ele diz que cerca de 1/3 dos turistas da cidade vêm por causa das coffee shops e que eles são muito bem-vindos por aqui. Muitos holandeses também não gostaram da nova norma, porque ela prevê que os cidadãos do país vão precisar se cadastrar numa coffee shop para poder comprar a droga. Eles temem que ser registrado como um consumidor de maconha possa ser prejudicial na hora de procurar um emprego ou tirar carteira de motorista, por exemplo. Michael, que é dono de uma coffee shop há 30 anos, é contra a nova lei. Diz que impedir estrangeiros de consumir maconha vai ser o fim do turismo em Amsterdã. Para ele, seria como se o Rio de Janeiro proibisse os turistas de ir à praia. Esse homem acredita que a lei não deveria mudar, pois a tradição de tolerância do país é motivo de orgulho. Já essa mulher pensa o contrário. Acha ruim que a Holanda seja conhecida em todo o mundo como uma nação que permite o uso da maconha. Na Europa, a discussão só cresce. Em Portugal, a lei para o uso de drogas foi flexibilizada. O repórter Michael Keller visitou uma loja que vende produtos alucinógenos na cidade do Porto. Bacalhau e vinho do Porto não são mais as únicas atrações para os turistas. Nas prateleiras, alucinógenos de todos os tipos. À venda como mercadorias comuns. Só não entram aqui drogas pesadas como cocaína e heroína. Além disso, os produtos à base de maconha vendidos na loja não contêm THC, a substância tóxica que causa a dependência. Encontramos balas de maconha, pirulitos de haxixe, cogumelos e ervas tóxicas, seringas e cachimbos de vários modelos. E o lançamento do ano, energéticos com cheiro e sabor de maconha. A rede tem 10 lojas em Portugal. São todas como essa aqui, que fica na cidade do Porto, uma das mais bonitas e visitadas do país. Mas atenção, quem tem menos de 18 anos não pode entrar. Os iniciantes recebem orientação das vendedoras. Coloca aqui, só um pouquinho. É? Sim, aqui também coloca só um pouquinho, certo? Depois você vai com o isqueiro,
vai esquentar essa parte que é para aquilo aquecer um pouco, não muito, para você poder fumar por aqui. A aula é para ensinar a fumar sálvia, também um alucinógeno. Como é rápido o efeito da alucinação, você pode ter uma alucinação muito rápida. Você tem a tua viagem, o teu tempo, você vê o que sente, depois a outra pessoa vai cuidar de você. Para nós é uma surpresa, vendedora e consumidora à vontade na frente da câmera. Por exemplo, você almoçou e come o cogumelo e você faz o chá, ou come, como uma pessoa que come ele seco. Jonas ouve a explicação e fecha a compra do dia. Quando que experimentou sálvia, convém você começar pelos, vamos dizer assim, a potência não tão forte, não é? Porque como temos o mais forte é 60 vezes, convém você levar o de 20 ou de 15, tá? Ok, então levo o 20. O de 20? Pode ser esse? Sim. Vou experimentar. E o cogumelo, quer levar também? Eu gostava, mas sim. O cogumelo que o Jonas comprou é conhecido como cogumelo mágico. Aqui ele é vendido seco, desidratado. Um pacote com 20 gramas custa 26 euros, cerca de R$65. O maior risco relacionado a esse consumo é o indivíduo ter flashback, que é o seguinte: o indivíduo, mesmo depois de ter parado o consumo, ele pode ter aquelas alterações de realidade mesmo sem consumir. Já uma pequena porção de sálvia custa 16 euros, mais ou menos R$40. A sálvia tem um tipo de efeito um pouco diferente dos outros, que ela provoca uma sensação que a gente chama de desrealização. Os maiores riscos relacionados ao consumo de sálvia, a pessoa tem uma reação de ansiedade muito intensa, ela pode ter até um quadro de pânico, eventualmente. Eu gosto de estar bem relaxado, gosto de sentir, digamos, o cérebro a flutuar, fico chill out. Você vai numa festa com os amigos, com a namorada. A gente geralmente sem álcool fuma um bocadinho, fica bem relaxado. Estou sentado num bar, sei que não vou ter problemas com a autoridade. Posso desfrutar de vários produtos com melhores efeitos por vezes. E sim, é seguro, sim, confortável. Mas até liberar as drogas, Portugal travou uma longa guerra contra o narcotráfico. Na década de 90, o país enfrentou a pior epidemia de drogas de sua história e uma das mais graves da Europa. Portugal chegou a ter 150 mil viciados em heroína, quase 1,5% da população. Em 2001, o governo português ousou arriscar. Descriminalizou o uso e a posse individual de todas as drogas, da maconha à heroína. Desde então, a polícia portuguesa não prende quem porta pequenas quantidades de droga. No lugar da punição, as pessoas flagradas são encaminhadas para tratamento. E o mais incrível, houve uma queda no uso de todas as drogas e em todas as faixas etárias. De 2001 a 2012, o consumo caiu pela metade. Proprietária de todos os... Stefani é a dona da rede de lojas que vende drogas legalizadas em Portugal. O fruto proibido é atrativo, mas se tu informa, tu diz, ok, os pontos negativos são isto, os pontos positivos são este, vai acontecer isto. Agora é a ti de fazer a tua escolha. Então, a pessoa se responsabiliza sobre o que vai tomar, o que vai fazer na sua vida. A comerciante de drogas de Portugal disse que já sondou o mercado brasileiro para esse tipo de negócio. Nós recebemos chamadas de alguns turistas brasileiros que vieram aqui e que estavam interessados em abrir, sobretudo em São Paulo. Mas é verdade que a conjuntura político-social do Brasil não permite de abrir este tipo de loja. Os portugueses se dividem. Eu sou contra. Acho que não é pelo facto de estar a liberalizar algo que é ilícito e que, acima de tudo, que é prejudicial para a saúde, que vai fazer com que os comportamentos das pessoas se melhorem e que, com isso, o consumo seja menor ou, pelo menos, mais controlado. Não tenho nada contra. Só acho que tem que haver um controle sobre isso, não é? Proibir ou liberar?
Como será que o Brasil vai responder a essa questão? O governo que se preze, ele não pode liberar esse tipo de produto. Eu acho que se liberar, eu acho que o consumo vai ser menor. Traz muitos problemas para muitas pessoas, acaba com famílias e assim vai indo, é só problema. A saúde também preocupa o psiquiatra Arthur Guerra, especialista em tratamento de viciados. Ele faz um alerta. A aparência inofensiva da maconha, por exemplo, esconde uma droga capaz de provocar dependência. A curto prazo, a maconha é considerada uma droga leve. A longo prazo, nós temos quadros de dependência. A maconha, então, em vez de dar prazer, ela dá um desprazer pela sua falta. É a síndrome de dependência. Uma pesquisa indicou que no Brasil, cerca de 1,5 milhão de adolescentes e adultos fumam maconha todos os dias. Ela precisa fumar para poder dormir bem à noite. Ela precisa fumar para poder ficar relaxada no final do dia em relação ao trabalho estressante que ela teve. Ela precisa fumar para poder se divertir com os amigos. Mas 75% dos entrevistados se declararam contra a legalização. Vai ter mais viciado. Porque como é liberado, todo mundo vai querer ver, todo mundo vai querer provar, e o vício vai ser muito maior do que como é proibido. Ela devia ser liberada, mas o importante não é discutir sobre a liberação, acho que mais pelo controle mesmo. As opiniões se dividem e o debate parece longe do fim. O Brasil, sendo essa potência regional, podendo desempenhar um papel de liderança nesse debate, continua ainda fraco. Nosso Brasil não está preparado, não tem educação, não tem cultura. A segurança pública nossa está um caos. Nós estamos aprendendo a lidar com as drogas nesse momento.